pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão agora assistindo esse vídeo sobre responsabilidade civil. Dando continuidade aos nossos estudos sobre responsabilidade civil, hoje nós vamos falar sobre culpa e nexo de causalidade. Mas antes de entrar em culpa e nexo de causalidade, eu gostaria de fazer uma breve revisão do que já foi falado no vídeo anterior. Bom, no vídeo anterior, nós conceituamos o que é responsabilidade civil. Responsabilidade civil nada mais é do que o descumprimento, a violação de um contrato ou de uma lei. Dessa forma, então, nós temos a responsabilidade civil contratual, que é uma violação a um contrato, e nós temos a violação de uma lei que decorre do ato ilícito, que, portanto, seria a nossa responsabilidade civil extracontratual. Assim, pessoal, a nossa responsabilidade civil extracontratual, ela decorre de um ato ilícito. E onde está o nosso ato ilícito? O nosso ato ilícito, nós os encontramos lá no artigo 186 do Código Civil. E o que ele fala pra gente? Comete ato ilícito aquele que, por ação, omissão, de forma voluntária, negligência, imprudência, que viola direito e ocasiona dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, todas as pessoas que cometerem o ato ilícito vão insurgir, numa responsabilidade civil chamada extracontratual. Vimos a diferença da responsabilidade civil subjetiva para a responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque dentro dessas responsabilidades incidem 4 fatores: a conduta do agente, ação ou omissão, a culpa do agente, o nexo causal, bem como o dano. Qual é a diferença, então, Daniela, da responsabilidade civil objetiva para a responsabilidade civil subjetiva? É que na responsabilidade civil subjetiva é imprescindível a culpa, é imprescindível a comprovação de culpa. Fato esse isento quando nós estamos diante da responsabilidade civil objetiva. Pois bem, pessoal, sobre isso nós tratamos no nosso primeiro vídeo a respeito de responsabilidade civil, tá bom? Agora, então, nós vamos falar desses elementos que compõem a responsabilidade civil e a responsabilidade objetiva e subjetiva. Qual é o primeiro elemento que nós vamos falar? Nós vamos falar da culpa, tá bom? A culpa aqui no direito civil é uma culpa diferenciada lá da culpa do direito penal. Por quê? Porque aqui nós vamos falar da culpa em sentido lato sensu. E quando eu faço remissão à culpa em sentido lato sensu, eu coloco nessa culpa tanto dolo, que advém lá do direito penal, seja ele um dolo direto, bem como dolo eventual, e adentro aqui também a culpa, tá? A culpa em sentido estrito. E aí essa culpa, diante de sua exteriorização, ela se divide então em que podemos falar numa negligência, numa imprudência e numa imperícia. Eu chamo a atenção de vocês porque quando nós falamos, e eu fiz questão de repetir para vocês o artigo 186 do Código Civil, quando se fala em ato ilícito lá, o Código Civil não tratou da imperícia, tá? Então, tomar cuidado com isso em uma prova fechada de OAB, uma prova fechada de concurso. O artigo 186, ele não trata da imperícia. Então, olha só, sempre lembrar que a doutrina, ela traz para a gente esses 3 elementos: a imperícia, a imprudência e a negligência. Qual é a diferença da imprudência para a negligência? A negligência vai acontecer todas as vezes que nós estamos diante de uma omissão. A conduta do agente é omissa. A imprudência, ela vai acontecer quando nós estamos diante de uma conduta do agente comissiva diante de uma ação. Então, a partir do momento que ele passa no sinal vermelho, não respeitando esse vermelho, e vem colidir com outro veículo, ocasionando dano, ele agiu com imprudência. Aquela enfermeira que deixa de ministrar os medicamentos para o seu paciente, ela está sendo negligente. Ela teve uma conduta omissiva, tá? Além disso, também, nós temos então a imperícia, que é a falta de habilidade técnica para exercer
determinada função. Então, lembrando, então, pessoal, que a culpa aqui estabelecida pelo Código Civil é uma culpa lato sensu, que adentra tanto o dolo em suas modalidades de forma direta e de eventual, bem como também a culpa em sentido estrito, e adentrando aqui a negligência, a imprudência e a imperícia, tá bom? Em relação à culpa ainda e à graduação da culpa, a culpa ela pode ser considerada leve, grave e levíssima. Daniela, como que a gente diferencia uma culpa leve, grave e levíssima? É inversamente proporcional à habilidade ou à atenção que o agente deveria ter. Então, se a atenção dele era mínima, era uma atenção completamente tranquila, mínima que ele deveria ter, e mesmo assim ele ocasiona o dano, logo a sua culpa é uma culpa grave. Em contrário senso, se a atenção dele era uma atenção extraordinária que ele deveria ter, ele teve todo o cuidado, ele teve todo o zelo para que ele pudesse ter essa atenção no extraordinário, e mesmo assim veio ocasionar o dano, a sua culpa vai ser uma culpa levíssima. Então, é dessa forma, inversamente proporcional à atenção, à habilidade que o agente deveria ter, que nós vamos verificar qual seria o grau dessa culpa. Lembrando que o artigo 944 do Código Civil, ele traz para a gente como que se mede o dano. Dano mede-se pela sua extensão. Mas o artigo 944, no seu parágrafo único, ele reza que o juiz poderá, de forma equitativa, reduzir o valor da indenização diante da desproporção da gravidade da culpa e o dano. Então, por isso é muito importante estabelecer qual é a graduação dessa culpa, se é uma culpa, então, grave, leve ou levíssima, porque diante da desproporção da culpa e do dano, o juiz ele poderá reduzir de forma equitativa a indenização. Prestamos atenção que nós temos um enunciado de número 46 da primeira jornada de direito civil, que expõe que esse artigo 944, parágrafo único do Código Civil, ele deve ser visto de forma restrita. E por que isso? Porque essa redução de forma equitativa que o juiz pode fazer não deve ser aplicado quando nós estamos diante da responsabilidade civil objetiva, porque a responsabilidade civil objetiva ela independe da culpa para que o agente ele pague ou ele venha indenizar aquele dano que foi alcançado, tá bom? Então, veja a importância de estudarmos essa graduação da culpa. Além disso, pessoal, quais são as espécies de culpa trazida pela doutrina dentro da responsabilidade civil, tá? Nós temos, então, a culpa contratual. Quando acontece ela, Daniela? Quando há uma violação de um contrato. Então, por exemplo, um contrato de transporte em que o transportador ele tem que levar de forma incólume o seu passageiro ao seu destino. Nós temos a responsabilidade civil, advém da culpa extracontratual, quando advém, então, portanto, de um ato ilícito, daquele que avança o sinal sem perceber que o sinal estava para ele fechado e vem a colidir, ocasionando dano. Lembrando que a responsabilidade civil extracontratual, ela se diferencia da contratual, porque na contratual nós tínhamos uma relação jurídica já estabelecida entre as partes. Na relação extracontratual, não há esse vínculo jurídico. As partes não se conheciam, as partes não eram conhecidas, não havia uma relação jurídica entre essas partes antes mesmo da ocorrência desse dano. Então, uma diferença novamente aí citada aos senhores. Nós temos a culpa invigilando. O que é a culpa invigilando? Ela acontece quando determinadas pessoas, elas têm o dever de vigiar, de zelar, de cuidar de outras pessoas. Então, por exemplo, acontece a culpa em relação dos pais para com os filhos,
tutores, curadores em relação aos pupilos e curatelados, a relação do empregador em relação ao empregado. Então, nós estamos diante de uma culpa invigilando. Diferentemente de quando determinada pessoa ela tem que ter um cuidado, um zelo com uma coisa, com um fato ou com um animal. Aí nós estamos diante da culpa incustodiando. Por exemplo, nós poderemos estar diante então de uma culpa de um locatário, de um comodatário, de um depositário, né, que deveria zelar, cuidar da coisa ou do animal e assim não fez. Nós temos também a culpa e elegendo, que é a escolha má, de profissional mau, de profissional que não seja competente para que ele possa exercer aquela função, aquela categoria. Então, por exemplo, uma determinada pessoa que vai contratar um motorista para que ele possa, então, transportar cargas e ele não olha o prontuário, ele não verifica se esse motorista, por exemplo, possui uma carteira nacional de habilitação. E se esse motorista ele vem ocasionar um dano, então o patrão ele poderá responder diante de uma culpa in elegendo. Peço aos senhores uma ressalva, por quê? Porque nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula essa número 341, que ressalta que a culpa do empregador em relação ao empregado é uma culpa presumida. Contudo, eu discordo da Tavênia desse posicionamento juntamente com a doutrina de Cristiano Sobral. E por que isso? Porque nós temos o artigo 932 do Código Civil, que fala, são responsáveis pela reparação do dano. Inciso 3, o empregador em relação ao seu empregado. E aí, o artigo 933 do Código Civil, ele faz uma outra ressalva, que todas as pessoas que estão inseridas... Mas aí, o artigo 933 do Código Civil, ele faz uma ressalva que todas as pessoas inseridas no rol do 932, do inciso 1 ao 5, eles respondem de forma objetiva. Então, essa súmula do Supremo Tribunal Federal, ela existe, mas nós temos posicionamentos divergentes e o meu posicionamento, então, vai de encontro com o nosso doutrinador Cristiano Sobral, que bem explica isso de acordo com o Código Civil. Uma vez, então, que a responsabilidade civil do empregador face ao empregado é uma responsabilidade objetiva e não trata de culpa presumida, conforme expõe a súmula, portanto, do Supremo Tribunal Federal. Além disso, pessoal, nós temos, então, a culpa também presumida, que é a culpa que imprescindivelmente precisamos da culpa, mas que, nesse tipo de culpa, compete ao autor da conduta em demonstrar que ele não foi o culpado ou que ele não foi o ocasionador daquele dano. Além disso, nós temos a culpa concorrente. A culpa concorrente, ela está lá no artigo 945 do Código Civil, quando então a vítima ela contribui para o resultado danoso. A vítima ela contribui para o evento danoso. Então, dessa forma também haverá uma diferenciação, uma diminuição equitativa na indenização em relação ao autor. Por quê? Porque comprova-se, então, que a culpa não foi tão somente da conduta exercida pelo autor, mas também houve culpa da vítima. Então, por exemplo, quando nós estamos diante dos trens férreos, e que então a vítima sobe e ela então ali realiza o SUF. Nós sabemos que o contrato de transporte é uma responsabilidade objetiva, mas nesse momento a vítima está contribuindo para o resultado danoso. Então, a culpa concorrente, ela se insere dentro do critério objetivo. Então, eu chamo atenção para vocês, por quê? Quando nós falamos da graduação da culpa, dos graus de culpa em levíssima, leve e grave, esses graus de culpa, eles não adentram dentro da modalidade objetiva, tá? Somente dentro da modalidade subjetiva, porque esses graus de culpa nós estamos verificando a culpa do condutor, a culpa do autor do dano,
tá? E isso é imprescindível, essa culpa, quando nós estamos diante da teoria subjetiva. Quando nós estamos diante da teoria objetiva, não há que se preocupar com a culpa do autor do dano, porque de qualquer forma ele vai ser culpado. Então, essa graduação de culpa não se aplica na culpa concorrente. Contudo, a culpa concorrente, quando a vítima contribuiu, aí sim poderá haver a diminuição da indenização, tá? Então, fiquem ligados. Era isso que eu tinha para falar para os senhores em relação à culpa. Eu volto em outro vídeo para falar sobre o nexo causal e o abuso do direito. Encontro os senhores lá. Um super beijo e até, pessoal!